Cara, você faz SEO, beleza, e aí? Meu nome é Gabriel Saldanha, sou especialista em SEO, analista de growth, trabalho com marketing digital e SEO, tráfego orgânico há mais de 5 anos aí. Trabalhei em grandes portais, trabalhei em grandes empresas e, enfim, trocar uma ideia e compartilhar conhecimento com vocês. Na semana passada a gente falou sobre o Discover, dei uma dica ali de como os analistas podem puxar umas informações legais. E essa semana eu vou trazer a importância de SEO e que as empresas elas menosprezam muito o tráfego orgânico e como o tráfego orgânico pode ajudar a incrementar a receita, incrementar acesso, incrementar a autoridade, incrementar a lealdade e fidelidade do público. Então eu acho que trazer esse ponto é interessante. Cara, então é isso. SEO não é mais sobre cliques, é sobre negócio, marca e receita. SEO, como qualquer outro canal, a gente fala de SEO, né, e está muito associado a tráfego orgânico. Mas o SEO ele é a otimização do seu site, na questão de app também, mas no seu site, seja de produção de conteúdo, seja de e-commerce, seja de jornal, ele é a otimização do seu site para ele ser encontrado mais fácil pelos mecanismos de pesquisa. Então o que acontece? Na verdade, o profissional de SEO ele vai ajudar a sua empresa e ajudar você, e ajudar as redes sociais da sua empresa a serem mais facilmente encontradas pelo usuário. Então, se você está no Google, se você está no Bing, se você está no Baidu, se você está no YouTube, se você está no TikTok, tudo isso tem SEO. Tá? Onde tem busca e pesquisa tem SEO. Só que SEO ele evolui, ele está evoluindo, né? Ele é uma ciência. Tirar o fone que tá me dando feedback. Mas assim, ele está evoluindo, ele evolui com o tempo. E o SEO de hoje, 2025, não é o mesmo SEO praticado nos anos 2000, ou praticado nos anos 2010, ou até praticado nos anos 2015. O SEO ele tem alcançado uma posição cada vez mais de destaque dentro da receita e dentro da distribuição ali dos usuários da empresa, né? Então hoje a gente não vê mais, ou não é correto você entender e ver mais o SEO apenas como um conjunto de checklist ali para você fazer, vários checkbox, né? Vou atualizar aqui a tag, vou atualizar aqui o title, vou atualizar aqui e botar mais palavras-chave, tem pouca palavra-chave. Isso não existe mais, tá? SEO ele pode ser uma estratégia, ele pode fazer parte da estratégia, deve fazer parte da estratégia, eu vou trazer isso, mas ele pode ser muito mais impactante na sua empresa do que às vezes a gente vende, né? A gente vende não, que eu falo, o mercado mostra. As pessoas às vezes não sabem vender muito bem o peixe de SEO, mas assim, bons profissionais de SEO, eles vão impactar a sua receita, sabe? O SEO, ele ajuda você a trazer mais pessoas gastando menos, né? Diferente de mídia paga que você investe para trazer o usuário, quem é um profissional de SEO mais completo vai conseguir enxergar em outros lugares, então talvez enxergar em mídia paga, na própria mídia paga uma oportunidade, vai conseguir enxergar em redes sociais uma oportunidade, consegue enxergar no seu site uma oportunidade de juntar a busca orgânica para potencializar outros canais e até para entender como a busca orgânica pode trazer mais autoridade para sua marca, pode trazer mais conhecimento para sua marca, tá? Então SEO não é mais sobre cliques. E aí o que acontece? A gente tem umas pesquisas recentes e a gente tem trazido isso lá no Não é Agência, então aqui embaixo. A gente tem trazido isso muito no Não é Agência, né? Então, para quem não sabe, meu nome é Gabriel Saldanha, sou analista de marketing, trabalho com SEO faz um tempo e sou um dos fundadores do Não é Agência junto com o Will e com o Luiz. E a gente está fazendo um trabalho muito legal de trazer notícias do mundo do marketing, do mundo do Google, do mundo do tráfego orgânico para vocês todos os dias. Só acessar noeagência.com.br e lá você encontra tudo. Todo dia tem notícia nova, todo dia tem uma newsletter no seu e-mail, se você quiser. Então, estar antenado faz a diferença, tá? Chegue na próxima reunião com insights que a gente vai poder mandar para você. Quais são os dados interessantes que a gente tem sobre tráfego orgânico? A primeira coisa é que o Google está deixando de ser o centro. Tá? Então, qual foi a última vez que você clicou em resultado do Google? Que você pesquisou primeiro no Google, sem antes ter pesquisado num TikTok, num ChatGPT, num Perplexity da vida, num Cloud. Então, assim, antigamente o Google ele era muito forte. Tá? Antigamente, se você tem mais de 30 anos, mais de 35 anos, você vai lembrar que o Google era o centro, né? O Google, tudo que eu fazia era no Google. Se eu não sei amarrar um cadastro, eu vou jogar no Google. Se eu não sei fazer pudim, eu vou jogar no Google. Então, assim, o Google ele se tornou a internet.
né? E até uma concepção que as pessoas têm muito é que o Google é a internet. Na verdade, não. Na verdade, o Google é uma parte da Open Web. Então, você tem a Open Web, que é enorme, que é todos os sites do mundo. E você tem o Google, que é um pouquinho menor que a Open Web, que são os sites que estão ali disponíveis no diretório de pesquisa do Google. E nos últimos anos, com o avanço da IA, nos últimos meses, né? Com o avanço da IA, o tráfego orgânico vem se perdendo. Então a gente está sentindo algumas quedas no tráfego orgânico, principalmente portais de notícia, principalmente em termos informacionais. E a gente, como profissionais de marketing, precisamos encontrar maneiras de reverter isso, entender como o mercado está mudando e reverter isso. Então a gente, aqui, 63%, tem aqui o mousezinho, 63% das experiências começam ainda nos mecanismos de pesquisa, mas aí você já tem mais de 30% que não começa no mecanismo de pesquisa como Google, como Bing, começa ali no TikTok, começa no YouTube. A gente tem uma queda de 25% nos cliques orgânicos nos últimos 2 anos. E essa queda no clique orgânico não quer dizer que ela foi para outro lugar necessariamente, tá? Pode ser uma queda de um clique que não existe mais. Então, a gente está tendo um volume de busca considerável que não gera cliques. Vou tratar isso mais na frente. E 5% do tráfego orgânico caiu em comparação ao último trimestre. Então, o tráfego orgânico está em queda. Tá? As pessoas elas não buscam mais no Google tanto quanto buscavam antes. Mas ainda o volume é muito impressionante, o volume ainda é massivo. Não quer dizer que o tráfego orgânico do Google, ali, dos cliques, ali, dos links azuis, tá em declínio e, meu Deus do céu, desespero e choro e ranger de dentes. Não, tá diminuindo. O jogo agora é outro, as estratégias agora precisam ser outras, mas o volume continua muito alto, tá? Porque o volume antes era também assustador. Então, assim, as pessoas buscam, as pessoas sempre vão buscar. Elas sempre vão ter dúvidas, sempre vão ter que tirar as dúvidas, sempre vão querer saber coisas e sempre vão ter que procurar a fonte dessas informações, tá? Então, vamos lá. Lá na agência a gente trouxe essa queda do tráfego orgânico e principalmente na América Latina a gente teve uma queda ali de 5% de um trimestre para o outro, que foi o que a gente trouxe, né? Então seria aqui, a gente tinha um percentual de tráfego atribuído ao orgânico de 35 e ele foi para 27. Então, o que é isso, né? A gente soltou essa pesquisa lá na agência, vou deixar o link na descrição depois desse vídeo no YouTube todo. Então, você está chegando agora, para você que não sabe, todos os vídeos aqui da Twitch que eu tento gravar nos domingos para ensinar alguma coisa sobre SEO, eles vão para o YouTube. E se você está vendo no YouTube, todo domingo, por volta das 2, 3 horas, eu vou decidir o melhor horário ainda. Eu gravo os vídeos na Twitch. Na Twitch, aqui não tem nenhum símbolo, mas na Twitch, para falar um pouco sobre SEO e depois eu passo aqui para o YouTube. E eu vou deixar esse link dessa notícia lá na descrição do vídeo. Que é uma notícia bem legal falando sobre a queda ali de tráfego orgânico e como as empresas precisam buscar novas formas de conseguir esse tráfego fora do Google. E aqui a gente tem uma queda de 5% trimestre a trimestre de pesquisa, de tráfego atribuído a tráfego orgânico. Então, se o meu portal de notícias ou o meu site antes tinha 37, 35% dos meus acessos era vindo de tráfego orgânico, hoje são 27%. Tráfego orgânico do Google, né? Hoje são 27%. Então, a gente precisa depender menos do tráfego orgânico vindo do Google, né? E por anos e anos e anos, SEO era sinônimo de Google. Você faz SEO, tá, eu boto você em primeiro lugar no Google. Cara, mas SEO não é isso. SEO é otimização para mecanismos de pesquisa. E eu entendo que o Google ele tem uma grande parte do mercado, ele tem a maioria do mercado, é 90%, mais de 90% do mercado se juntar com o YouTube. Mas ele não é tudo. As pessoas não buscam hoje só no Google, então eu como profissional de SEO, você como profissional de SEO, você que contrata profissionais de SEO, precisa ter pessoas que entendam sobre SEO para YouTube, SEO para TikTok, estratégias de conteúdo para o Instagram, estratégias de conteúdo para o TikTok, que conecte tudo, que deixe o usuário no ecossistema seu. E isso é muito importante hoje em dia. Tá? Então a gente precisa depender menos do tráfego orgânico vindo do Google e trabalhar mais em tráfego orgânico de forma geral. Né, existe ainda um mercado, várias oportunidades muito grandes, ainda mais com a IA agora, que você tem a GEO, né, que é você ter um SEO para IA generativa, que umas pessoas acreditam que é um SEO bem feito, umas pessoas acreditam que é um SEO diferente. Você até agora me parece muito mais um SEO bem feito do que uma coisa diferente, mas é opinião minha. E a gente tem um mercado, a gente tem uma oportunidade muito boa de crescimento, de poder, vai dizer,
testar coisas novas, sabe? Ter essa mentalidade de growth, de testar coisas novas, de entender o que está acontecendo, entender o que funciona, entender onde funciona e escalar, né? Fazer as coisas darem certo. As buscas, enquanto o tráfego orgânico está em queda, muito por conta da generativa ali no TikTok, no Instagram, você tem as buscas por marca crescendo. Tem uma pesquisa, essa pesquisa é bem legal, eu vou até tirar aqui eu da frente. Eita, eu tirei a pesquisa da frente. Eu vou até tirar eu da frente, que aqui fala sobre o percentual da participação das pesquisas de marca em portais de notícia, né? Que foi uma pesquisa que o meu colega Will fez, e postou e publicou na agência. E assim, do G1, por exemplo, 20% do tráfego orgânico do G1 vem de pesquisas de marca. Então as pessoas, elas pesquisam, elas buscam informações com o G1 no final, sabe? Elas botam lá, cara, notícias do Pará, G1. Notícia da Câmara, na Congresso Nacional, do G1. As pessoas, elas querem saber não só a notícia, não só a informação, mas elas querem saber a notícia e a informação do G1. O que o G1 está falando sobre esse assunto? Sabe? Qual é o posicionamento do G1? Qual é o recorte do G1 dessa situação? E é isso que é uma coisa legal que a gente precisa entender. SEO te ajuda também nisso. As estratégias de SEO também, elas precisam estar envolvidas em relação a gerar autoridade para sua marca, para fazer as pessoas quererem pesquisar o que você está pensando, o que você está dizendo, que o seu recorte, sua visão sobre o assunto. E não só uma questão de notícias do Congresso Nacional. Eu vou escrever várias notícias do Congresso Nacional porque eu sou o melhor. Não. Notícia do Congresso Nacional tem vários portais que divulgam. A meta é você se tornar o preferido do seu usuário. Não o melhor. Não preciso ser o melhor portal de notícias. Eu preciso ser o preferido. Eu preciso ser o querido. Eu preciso ser o que ele lembra. Beleza? Então, ao mesmo tempo que as buscas por marca cresceram 18% no período, isso aí, as buscas orgânicas estão caindo, né? Ao mesmo tempo que as buscas por marca estão crescendo. A gente tem isso na Globo, que 20% das pesquisas que levam ao portal da Globo são pesquisas de marca. São pesquisas usando o G1 ali de brand, né, que a gente chama também. E o mesmo vale para o Nubank, né, grande parte do tráfego orgânico do blog fala Nubank, não sei se você já viu, mas o Nubank tem essa estratégia muito legal, que é um blog falando, que ele tira dúvidas, fala sobre os produtos, é muito legal a estratégia de conteúdo. Vem de pesquisas diretas sobre o nome da empresa e não sobre produtos. Então, essa estratégia do Nubank, ele toca muito nisso. É o Nubank falando com você dúvidas sobre o produto do Nubank. Então, provavelmente, quem cai ali é quem pesquisa coisas relacionadas ao Nubank. Cartão de crédito do Nubank. Como funciona parcelamento de cartão de crédito do Nubank. Como funciona agendamento de parcelas do Nubank. É sempre do Nubank. Ele não está disputando, ele não é do interesse do Nubank, talvez seja, mas assim, até onde eu vi, não me parece ser, falar sobre cartão de crédito de forma geral. Cara, ele não quer falar sobre todo o universo de cartão de crédito, explicar todo o cartão de crédito que existe no mundo. Eu tentando virar para encaixar minha mão na câmera. No mundo. Ele quer falar sobre o cartão de crédito do Nubank. Ele quer resolver um problema do usuário com o Nubank. Ele quer fazer o usuário pesquisar mais o Nubank. E quando pesquisar, cair numa página do Nubank, não cair numa outra página. Tá? E quando você entende isso e ajuda o usuário e faz com que o usuário pesquise a sua marca e leva ele para o seu ecossistema, ao invés de leva ele para o seu ecossistema, você impede que esse tráfego, que essa busca desse usuário vá para outro lugar. Então, por exemplo, imagina se eu gravo um vídeo aqui, eu gravo um vídeo no TikTok, né, pego aqui e falo, vou falar aqui sobre o cartão de crédito do Nubank e boto no TikTok. Cara, esse usuário que pesquisar sobre o cartão de crédito do Nubank e ele cair no meu TikTok, ele não está indo para o Nubank. Ele vai para um outro ecossistema. Ele vai para um outro ambiente. Ele vai para o ambiente do usuário do TikTok, para o Gabriel do TikTok e não para o Nubank. Então o Nubank pode estar perdendo essa pessoa. Pode estar perdendo pode estar perdendo o poder da narrativa. Sabe? O poder dele falar como funciona o cartão dele e não outra pessoa falar por ele. Beleza? Então, SEO, ele também ajuda você nisso, nessas estratégias de fortalecer a sua marca. Fortalecer o que você entende da sua marca. Fortalecer o que as pessoas vão ver da sua marca.
E se eu controlar a narrativa da minha marca, o que eu vendo dela para os outros, e o que eu quero que outras pessoas vejam da minha marca, eu tenho uma marca mais forte nas mãos, né? Eu fortaleço a minha posição, minha autoridade ali de marca. Tô falando muito marca, né? Imagina um contador de marca, já falei umas 50 vezes. E a gente tem um fenômeno muito legal que está acontecendo, que é o Zero Click Searches. O que são Zero Click Searches? Zero Click Search é quando você entra lá no Google, pesquisa alguma coisa e não clica em nada, tá? Isso está acontecendo bastante. Então, cerca de 60% das buscas hoje são Zero Click Searches. Elas não geram... Eita, tô tentando ficar confortável, não consigo. Ai, meu Deus! Desculpa. Cerca de 60% das buscas hoje não geram cliques para os sites. E não gerar clique para o site não é só você pesquisar e não clicar em nada, porque a IA responde. Às vezes é você pesquisar uma vez e você sai. Você sabe, você só vai para outro assunto, você pesquisa de outra forma. Então a gente tem muitas buscas hoje, 60% é um número muito alto, isso aumentou muito quando da IA, por conta dessa questão das pessoas, elas já têm a resposta na SERP ali. SERP é aquela página de resultados do Google. Então, assim, as pessoas não estão clicando mais, né? A gente tem aqui que a IA generativa ajudou isso, então as IA generativas e as redes sociais que já aparecem ali na SERP, na página de resultados do Google, elas estão começando a roubar uma parte do tráfego dos termos informacionais, e aí a estratégia que algumas empresas tomam, eu acho super válido também. Não acho que o KPI dessa estratégia tenha que ser cliques, porque você não vai ter clique, a IA gera pouquíssimos cliques, mas deve ser um KPI de awareness ali, talvez de fazer parte do caminho de conversão do usuário. Você fortalecer o seu site e a sua marca para ser citado pela IA. Então eu deixo de ser o destino do meu usuário para ele clicar e passo a ser uma fonte de referência para IA. Não acho tão interessante essa estratégia, mas é uma estratégia que, assim, é o que a gente consegue fazer hoje, é o que algumas empresas estão fazendo, e eu acho muito cedo para pensar em resultados também, né? Eu ainda acredito muito na questão do usuário primeiro. Ser o primeiro não garante mais cliques, então a gente tem uma queda aí em algumas SERPs, em algumas páginas de resultados. Com o advento da IA Overview e do modo IA, algumas páginas de resultados, o primeiro lugar teve uma queda de 34% no CTR. Então, se antes você está em primeiro, era sinônimo de você ter muitos cliques, era sinônimo de você ter, cara, acho que era mais de 50% dos cliques ali da página, da pesquisa era seu. Se você estivesse em primeiro, caiu para caiu 34% até. Então, imagina você ter uma queda de 50%, você estando em primeiro, a busca tem 100 buscas por mês. Tá em primeiro, cara, 50 cliques eram seu. Hoje é 20. Hoje são 20 cliques que são para você. Então as empresas sentiram muito isso e a gente está sentindo isso em todo o mercado, né? Ser o primeiro não está mais garantindo o clique. E aí a IA também, quando ela veio, ela começou a... Hoje em dia algumas IAs, se não me engano, a IA do Google, ela tá puxando ali dos primeiros resultados. Mas eu já peguei SERPs, já peguei páginas de resultados que ela buscou da segunda página. Sabe, que tinha um link na segunda página e ela trouxe pra cima, deixou na posição 0 ali, que a gente chama, né? Então, é muito complicado. A gente tem um mercado que tá passando por uma situação, por um momento de oportunidade, né? Por um momento de você olhar pro seu profissional de SEO e falar, e aí, vamos, bora junto, pegar na mão dele e vocês guiarem, traçarem estratégias novas, né? E o SEO é maior. Tratar SEO somente como termos de pesquisa é deixar dinheiro na mesa. Então é o que eu falei, o SEO hoje, 2025, não é o mesmo SEO que você encontrava em 2010, em 2005, em 2008, em 2019, quando eu comecei. Comecei assim, né? Comecei a trabalhar mais sério com SEO. Era muito diferente, o jogo era outro. Sabe, era focar mesmo em termo-chave, em repetição de termo-chave. A gente estudava frequência de termo-chave, frequência do termo que tinha que repetir o termo no site ali, em página. Se não me engano era 0 alguma coisa por cento. Então assim, hoje em dia é muito mais sobre contexto, sobre semântica, sobre autoridade, sobre dar para o usuário uma informação precisa, confiável e relevante, do que apenas repetir palavra-chave. Então o Google evoluiu, o SEO evoluiu, o mercado evoluiu e a gente precisa evoluir também.
SEO hoje é sobre aquisição estratégica, eu acredito muito nisso. Receita, posicionamento e experiência. Com a estratégia de SEO, e quando eu falo SEO, eu não falo só conteúdo, né? Parece que a gente fala muito sobre conteúdo em SEO, mas é também sobre link building, é também sobre PR, é também sobre backlinks, é sobre você construir autoridade no seu site e também conversar e ter parceiros de outros sites que levem autoridade para você. Né? O famoso link juice ali que você vai trocando alguns links de forma ponderada, de forma honesta, e vai gerando autoridade para você. E até algumas páginas que você cria mais densas de conteúdo para tirar mais dúvidas dos usuários são páginas extremamente necessárias para a empresa. Né? A gente menospreza muito o poder de uma página bem construída, sabe? Enquanto a gente tem aí páginas que tem 5, 6 anos que levam ainda tráfego para aquela empresa, porque a página foi muito bem feita, eles atualizam uma vez por mês, mas são páginas muito bem feitas. Então, é preciso entender o SEO como um universo, sabe? Ele é muito mais forte, ele é muito mais amplo e complexo do que simplesmente colocar termos-chave ali. Ele tem que fazer parte do ecossistema de aquisição digital da empresa, ele tem que fazer parte da estratégia de aquisição de clientes, da estratégia de retenção de clientes, beleza? Enquanto o tráfego pago cresce linearmente com o investimento, quanto mais eu invisto, mais eu tenho lead, apesar de não ser um para um, né? Tem ali as variações, mas basicamente é isso. Se eu tenho grana, eu tenho tráfego pago. Se eu tenho grana e tráfego pago, eu tenho mais usuários entrando. O SEO ele é cumulativo. Tanto é que uma das métricas, né, uma das 200 fatores de ranqueamento do Google, hoje eu acredito que sejam bem mais, é a idade do domínio. Então, um domínio que começou há um ano, ele pode ter um conteúdo muito bom, muito legal, muito perfeito. Mas se eu tiver um domínio com 5 anos também, com conteúdo muito bom, muito legal, muito perfeito, que 5 anos vai ganhar por conta da idade, da autoridade, já foi validado pelos usuários. Então o SEO ele é muito cumulativo. Isso não quer dizer, e aí é um ponto bem legal. Eu tô me emocionando demais. Pô, tem um espação aqui que eu não tô pegando de câmera. Tá. Isso não quer dizer que os resultados de SEO demorem para chegar. Ou que você tem que contratar um profissional de SEO e ele só vai poder tirar um resultado daqui a um ano. Cara, existem quick wins em SEO. Tá, poxa. Existem quick wins em SEO, existem coisas ali que, dependendo da empresa, o mato tá muito alto, então você faz pequenos ajustes, já ajuda bastante. Mas claro que demora um pouco mais do que a mídia paga. Eu não tô pagando por esse resultado, eu tenho que cultivar, né? Tráfego orgânico é muito disso também. Eu tenho que cultivar esse resultado, eu tenho que regar ali, eu tenho que podar, eu tenho que fazer análises constantes. Então, é uma construção. E o SEO, o resultado é cumulativo. Quanto mais bem estruturado eu começo a crescer, mais barato se torna adquirir um cliente lá na frente. Até pela questão da influência do orgânico num caminho de conversão. Né? O mercado hoje ele é muito last click, mas quando você vai falar com o usuário, conversar com algum usuário que converteu, muito provavelmente ele viu seu nome num outro site, o nome da sua empresa num outro site, ele viu sua notícia publicada de forma ali no Taboola, em algum outro lugar, ou então alguém citou, Taboola porque Taboola é pago, né? Mas citou o seu nome ou o nome da sua empresa ali num outro site, ou viu num fórum, ou viu no TikTok alguém comentando sobre. Então assim, hoje em dia é muito 360 as coisas, né? Então, mesmo que o cara seja atingido pelo tráfego pago e faça a conversão com o tráfego pago, com a conversão com o tráfego pago, ele já digeriu é muito feio, ele já provou ali do seu conteúdo em algumas vezes, provavelmente provou do seu conteúdo, ou viu falar sobre você de algumas formas, de formas diferentes, que formas orgânicas, né? Formas naturais. Mesmo que ele tenha fechado no pago, ele já conhecia você de outras formas. E além disso, o orgânico... Ai, ficou feio aqui, cara. Deixa eu botar melhorzinho. Aqui. O orgânico ele te torna mais valioso. Então, segundo McKinsey, né, que é uma empresa renomada de consultoria, empresas que conseguem explorar novas formas de atrair usuários sem depender dos canais pagos, conseguem se tornar mais valiosas em comparação àquelas que vivem só de tráfego pago. Eita, eu ia botar em outro lugar. Então, o que acontece? O que acontece? Você ter canais orgânicos que funcionam
você ter canais orgânicos que conversam entre si, interagem entre si e fazem sentido dentro de uma estratégia, torna a sua empresa mais rentável e mais valiosa aos olhos de investidores. Então, eu não posso ignorar o orgânico. Sabe? Eu não posso ignorar o orgânico. E o profissional que trabalha com tráfego orgânico é o profissional de SEO. Né? É o profissional que vai entender ali como otimizar o seu site, como otimizar suas redes sociais, como otimizar seus vídeos, como ele pode ajudar a sua empresa a se tornar mais facilmente encontrada por aquele usuário que busca uma solução que você oferece. No final, eu acredito muito que o SEO é ajudar pessoas, né? Assim como o marketing como um todo, mas eu acho que o SEO ele tem muito essa vibe de ajudar pessoas. Eu quero ajudar a pessoa que me contratou, seja uma empresa, um site, um portal, um produto, a ser encontrado por pessoas que precisam dele. Então, é muito sobre isso. É como tornar esse encontro mais fácil e enriquecedor, né? E gerar valor para os dois, né? Das empresas que esse McKinsey conversou e de outras pesquisas, 45% da receita vem do tráfego orgânico. Então, isso é muito comum. Se você tem uma empresa, você tem um portal, você vende e-commerce, provavelmente é uma porcentagem parecida. 45% vindo do e-commerce, vindo do orgânico, porque você não consegue manter tudo ali em mídia, senão você queima muita margem. E a ideia é sempre aumentar um pouco mais a tua margem que venha do orgânico, porque, querendo ou não, é um canal de investimento mais em conta. E 93% dos profissionais de marketing hoje dizem que os vídeos possuem um bom ROI, retorno sobre investimento, e o YouTube é muito importante. Então, é aquela questão que a gente estava falando desde o começo. Sair do Google não quer dizer que você vai parar o tráfego orgânico. Sair do Google é ir para o YouTube, é ir para o TikTok, de forma estratégica, de forma orgânica. Sabe? Eu vou contratar um influencer. Eu vou contratar aquela pessoa que vende maquiagem WeBlue. Sabe? Cara, pode funcionar, pode ser um tiro, ou pode ser um tiro no pé. Sabe? Mas se esse vídeo subir para uma plataforma, subir para um TikTok, esse vídeo subir para um YouTube, sem estar otimizado, sem estar preparado para aquele canal, sem estar... Eu não consigo virar aqui. Enfim. Sem estar otimizado para aquele canal, ele vai alcançar menos pessoas do que ele tem o potencial para alcançar. Sabe? Ele vai subir desotimizado. E aí não dá certo. E a gente acha que não deu certo por conta da ideia, mas na verdade não deu certo por conta da execução. Então ideias morrem com execuções ruins. Beleza? Então é importante a gente ter em mente a necessidade de ter um profissional de SEO e de uma área de SEO dentro da empresa, né, que converse com todas as outras áreas. E alguns exemplos que a gente tem de tráfego de confiança. Tem que ficar me mexendo, né? É complicado. Vou dar um jeito de não fazer isso depois. Gente, meu segundo vídeo desse formato, se vocês estiverem gostando, não gostando, comenta. Se achar valioso ou não, comenta. Se achar um tema que eu tenha que falar, que eu não tratei ainda, comenta. Se achar que tem que ser outro assunto, comenta. E curte também lá e se inscreve, enfim. Tamo aí, beleza? O tráfego de confiança. Estratégias de SEO bem estruturadas conseguem reduzir parte da dependência de mídia paga e gerar tráfego de base e confiança de marca. Então, um bom SEO um bom SEO é um ativo que é um ativo de longo prazo. Sabe? O bom SEO é uma coisa que vai te render frutos daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 5, 6, 10 anos, enquanto existe internet. Sabe? Você ter um bom texto de SEO gera frutos a longo prazo. Você ter uma boa estratégia de conteúdo gera frutos a longo prazo. Tem sites, tem blogs que eu já trabalhei, que, cara, tem uma matéria lá que a gente faz que a gente fez em janeiro, a gente fez em dezembro. E essa matéria tá gerando clique até hoje se a gente mexer nela. E tá só aumentando o potencial de cliques dela. E tá só aumentando os cliques ali no Google Search. Então, assim, trabalhar com SEO é investimento. Trabalhar com tráfego orgânico é um investimento. É você cultivar o seu tráfego. Né? Você não vem um resultado tão linear quanto mídia paga, mas com uma boa estratégia você consegue ter resultados duradouros. E que se perpetuam, né? Que são mais perenes, né, que fala. E a gente tem 3 exemplos bem legais que eu trouxe aqui do HubSpot. Então, o HubSpot ele utiliza conteúdos educacionais para atrair leads qualificados e usa um SEO para educar o mercado, gerar autoridade e reduzir CAC.
Então, como é que o HubSpot faz isso? Ele publica várias pra cá. Publica várias blog posts ali, cases, estudos de caso, solta slides, solta estudos de mercado, falando sobre SEO, falando sobre as ferramentas que eles possuem, ensinando você a fazer SEO. Eles têm cursos de SEO também. E aí você entra, você é um usuário da internet, você entra, gera um usuáriozinho lá específico, e aí nas campanhas de retargeting eles botam quem visitou as páginas X, então diminui o custo de aquisição de cliente, porque aquele cara já visitou o meu site, já é um assunto que aquele cara está interessado. Eles geralmente pedem um e-mail para te colocar numa newsletter, para te enviar um documento, um arquivo que seja interessante para você, que tenha valor para você, e aí eles te deixam ali no loop deles. Entendeu? Eles te colocam dentro do ecossistema de venda deles e vão insistir até você comprar, ou até você fazer uma assinatura freemium. E aí eles vão cultivando assim, mas você veio do orgânico. Mesmo que haja uma interação entre outras áreas, entre outros canais, você ter vindo do orgânico já barateia demais esses outros canais. O custo dos outros canais, né? Você tem o SEMrush, que faz uma estratégia parecida ali, de um conteúdo técnico e educacional, torna um canal orgânico um dos principais aquisições de leads e gerar autoridade, e usam o SEO para educar o mercado, gerar autoridade e reduzir o CAC. Então, assim, o SEMrush, a opção freemium dele é muito boa, que você usa ali por um tempo, depois eles falam, você quer continuar usando? Se cadastra, faz uma assinatura aí, ou então algumas coisas são limitadas, né? Você quer usar tal coisa? Assina. Mas você que está vendo aqui o vídeo no YouTube do Não é Agência, não precisa se preocupar. Você tem 7 dias na faixa se cadastrando aqui no link do SEMrush, beleza? Então você vai usar boa parte das ferramentas, principalmente o SEMrush Trends, que eu acho muito legal, pra você ver como é que tá o mercado. 7 dias na faixa aqui, no linkzinho, no nosso link aqui. E o SEMrush tem essa estratégia também. E tem a Magalu. Cara, a Magalu, ela fez aquisições, se você acompanha o mercado nos últimos anos, a Magalu fez aquisições estratégicas, né? Ela adquiriu o Canaltech, Still The Look, Jovem Nerd, Genlook e Kabum, e transformou a SEO numa rede de audiência. A Magalu, ela não otimiza para o Google, ela otimiza para atenção. A ideia dela é estar em todos os lugares. É que você pesquisa tecnologia, você está num site da Magalu. Você pesquisa sobre jogos, você está no site da Magalu. A Magalu quer vender tudo. Então, se ela vende tudo, ela vai falar sobre tudo e está gerando autoridade. Ela é um lugar que você confia, sabe? Ela é uma marca hoje que tem confiança do mercado. Que você compra lá porque você conhece e você escuta o tempo inteiro, cara. É o tempo todo falando da Magalu, é o tempo todo você vendo a Lu da Magalu, sabe? A estratégia deles de criar awareness é genial. E quando você vai pesquisar, você cai num site da Magalu. Mas é Kabum, mas é da Magalu. Sabe? É o mesmo ecossistema. Para eles o SEO virou combustível de estratégia de awareness, né? E não só de ser encontrado no Google, não só de criar texto e conteúdo para ser encontrado. Eles compraram grandes portais de notícia, para não só para criar textos que caiam no Google, que vão para o Discover, mas para virarem referência e autoridade, né? Para terem esse poder de marca, né? Para Magalu, SEO não é ranking, então ela não quer estar em primeiro nos rankings que você pesquisa, mas é uma aquisição de atenção e awareness de confiança da marca. Então, o SEO que a Magalu está trabalhando, as estratégias de otimização que a Magalu trabalha em tráfego orgânico, não é para conseguir ficar em primeiro, que é uma meta que muitos sites têm, muitas empresas têm, mas é para ocupar a maior parte da atenção do usuário, da lembrança do usuário, sabe? Ele vai lembrar da Magalu. Não lembra de estar no primeiro no Google, ele lembra da Magalu, ele já pesquisa direto na Magalu, ele já joga no Google alguma coisa com a marca da Magalu, na Magalu. Ele não fica procurando, ele já tem ele já sabe onde ele vai comprar, tá? Ai meu Deus, cadê meu mouse? Cara, então é isso. Então, assim, o que fazer, né? Você que é diretor, editor, tomador de decisão, o que você pode fazer para impulsionar a sua empresa, colocar a sua empresa no século XXI ali? O SEO precisa primeiro participar das reuniões de growth, de budget e do roadmap de produto. Então, é importante que o SEO esteja ali conectado com todas as áreas da empresa. Mas growth,
do budget ali do roadmap de produto também é interessante, porque por mais que a gente não pense que a SEO tem gasto, tem as ferramentas, tem a questão do PR, dos backlinks, que a gente às vezes tem que comprar uma matéria, tem que investir em matérias, investir em links, isso gera um custo. Tem a questão da atualização, tem a questão de algumas ferramentas que a gente precisa também trabalhar, então precisa estar na área do budget. E do roadmap de produto a gente pode ajudar também de forma a falar sobre a experiência do usuário, sobre como o usuário está usando, como o usuário pesquisa, como o usuário interage. A gente, querendo ou não, lida com o interesse do usuário o tempo todo, né? A gente sabe como o usuário está se comportando nas UX. E isso é muito rico, né? E eu acho que é pouco usado. Quando fica isolado no marketing, o potencial de ROI é desperdiçado. É igual eu falei. Você não tem um profissional de SEO atuando de uma forma 360 na sua empresa, olhando para todas as áreas do marketing, é deixar dinheiro na mesa. Você não tem uma estratégia de SEO bem trabalhada e bem fechadinha, é deixar dinheiro na mesa. Você não entender que o SEO e a aquisição de tráfego orgânico e de novos usuários é algo enriquecedor para a sua empresa, é deixar dinheiro na mesa. Beleza? Então você precisa criar equipes de SEO que colaborem com os times de produtos, UX, dados e CX e CX. SEO deve estar no core da estratégia digital. Então, se eu vou subir um post, se eu vou criar uma página, se eu vou subir um vídeo, eu tenho que falar com o cara de SEO para ele subir da melhor forma possível. Tem muitos algoritmos. Se eu não me engano, do YouTube. Acho que do LinkedIn também é assim, mas acho que do YouTube é também. Se eu subo um vídeo e depois eu reposto esse vídeo, eu tenho menos alcance. Sabe? No Instagram também deve funcionar da mesma forma. Então, eu já tenho que subir certo. Já tenho que subir aquele vídeo otimizado. Eu tenho que falar com o cara da SEO. Ficar de olho sempre em métricas de novas sessões, retenção orgânica, receita vinda dos canais de SEO. Então, SEO tem sim que gerar receita, SEO tem sim que gerar conversão, e a métrica do SEO tem que ser conversão, cara. Tem que ser receita, tem que ser dinheiro. Eu não posso ter um canal de aquisição na minha empresa que eu não olhe receita. Eu tenho que olhar a receita que o SEO está trazendo, a receita que o canal orgânico está trazendo para minha empresa. Ah, mas eu postei no TikTok e viralizou. Beleza, trouxe quanto de dinheiro? Sabe, alcançou quantas pessoas novas? Essas pessoas estão vindo comprar? E aí entra também aquela outra questão. Eu preciso de uma boa estrutura de dados para me dar essas informações sobre canais de aquisição, sobre receita dos canais de aquisição. E aí já começa aqui o outro ponto, que é utilizar atribuições de conversão que contabilizem a influência de cada canal na conversão. Então, o cara pesquisou no orgânico, mas clicou no link de mídia paga e comprou, beleza, 50-50. O cara descobriu a empresa pela mídia paga, mas depois pesquisou e jogou no orgânico, beleza, 50-50. O cara viu no TikTok, depois foi no Instagram, depois viu no YouTube, depois comprou no mídia paga, viu no mídia paga, mas fechou no CRM, beleza, vai dividindo, tá? Então eu preciso ter modelo de atribuição que comportem a minha necessidade, beleza? E por último, e não menos importante, tá aqui, deixa eu pegar aqui, chama a gente, beleza? Pode ir lá no LinkedIn, caçar eu, que sou o Gabriel Saldanha, o Luiz, ou o Will, ou mandar uma mensagem lá no Não é Agência e procurar a gente para conversar. A gente troca uma ideia com vocês tranquilamente. Nossa proposta é ser amigo, né, e fortalecer aí todo o mercado, não só cobrar, não só fazer consultoria ou lidar como agência. A gente, na verdade, não quer se posicionar tanto como uma agência. Nossa ideia mesmo é ajudar e melhorar mesmo as práticas do mercado, né? Então, qualquer coisa é só chamar a gente. Calma aí, tá aqui, aqui, ó. Qualquer coisa, chama a gente para bater um papo. Acesse o site Não é Agência. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube se você estiver vendo isso no YouTube. Não esquece de se inscrever na Twitch se você estiver vendo isso na Twitch. E, cara, e é isso. Caça a gente no LinkedIn. Tchau, tchau. Até semana que vem.